Abrimos o programa já com a reportagem da nossa querida Sharon Amaral, falando sobre a anulação de votos. Pode rodar e colocar no ar. A decisão sobre a lisura das urnas eletrônicas permanece. Dessa vez, o ainda presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação de votos em parte das urnas utilizadas nas eleições deste ano. A anulação seria nos modelos de urnas 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados. Aí surgiu uma ocorrência, que foi que nos chamou a atenção. Em alguns milhões, na realidade, em alguns bilhões de linhas, aparece apenas um número, que é um número inválido, ele está fora da faixa de numeração. Esse é um indício muito forte, porque de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Por outro lado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o Partido Liberal inclua dados sobre o primeiro turno das eleições no relatório apresentado nesta terça-feira, que pede a anulação de votos do modelo das urnas 2010, 2011, 2013 e 2015, que correspondem a 250 mil urnas. Muito bem, tá aí então, já essa foi a polêmica do dia hoje, em todos os sites de notícia, na TV, nas emissoras, nos portais que tem programa ao vivo. Hoje o assunto era esse. Eu vou começar com o meu ilustre convidado aqui da esquerda, o Samuel Costa, que é um operador do direito, digamos assim. Samuel, boa noite. E aí, esse argumento, essa novidade, digamos assim, entre aspas, que surgiu, tem algum fundamento? Como é que você vê isso? Existe alguma possibilidade de uma reviravolta no processo eleitoral? Em tempos sombrios, faz necessário fazer uma análise de conjuntura e fazer um retrospecto histórico, filosófico, para a gente compreender sobre o que se trata essa referida ilação infundada à dívida de Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal no Brasil. Sartre, ao fundar a escola filosófica, ele fala sobre a má-fé. E a grande má-fé consiste em não somente eu tentar enganar outrem, mas sim tentar se enganar. Nessa situação hipotética, tanto ele, Bolsonaro e seus asseclas sabem que isso é, ao menos, à luz do direito, mais uma bravata, um espetáculo midiático onde tentam tumultuar o processo eleitoral para a posse do novo presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito tanto no primeiro turno das eleições com a maior votação e subsidiariamente no segundo turno, validando aí, chancelando a sua vitória. É óbvio que se isso fosse, essa aberração tivesse que vir a ser exemplificada, né, de forma prática, deveria ser anulada as eleições do primeiro turno também. Haja vista que essas mesmas urnas eletrônicas que, hipoteticamente, segundo o Partido Liberal, foram fraudadas para beneficiar o Lula, também beneficiaram diretamente aliados do presidente Bolsonaro, seja candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o próprio presidente Lula. Nessa situação, pessoal, o bojo do artigo 8º do Código Civil fala sobre litigância de má-fé, no artigo 80. E é isso que Valdemar da Costa Neto está procurando para a cabeça. Litigar de má-fé, e o eminente ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de uma forma muito sucinta, em um despacho, disse categoricamente que solicitou, na verdade, a apresentação desse mesmo laudo para as eleições do primeiro turno, coisa que certamente Cícero Moura, Valdemar, não irá apresentar dentro do prazo tempestivo. Muito bem, Chico Holanda, boa noite. Seja bem-vindo ao News 5.1. O seu comentário sobre essa notícia ou essa situação que surgiu hoje aí no processo eleitoral, na nossa política brasileira. Boa noite, Cícero, os demais companheiros da bancada, minha senhora, meu senhor que nos acompanha, nos assiste. Bem,
É mais uma, vamos dizer assim, que apareceu hoje, né, pelo menos tivemos notícia, e que o ministro pediu, vamos aguardar se, de fato, o presidente do PL, tá, se tiver alguns dados a mais. Tá. Agora, eu não acredito, espero exatamente, que um posicionamento do presidente do partido hoje, que é, vamos dizer assim, a maior bancada da Câmara, do Senado, faria algum tipo de inalação ou de sonho, igual o Samuel tenta, nas suas palavras, aí, de advogado, querendo trazer lá, para impressionar o senhor e a senhora que nos assiste e nos ouve nesse momento, com palavra do século passado, do início, querendo de desprestigiar, querendo desmoralizar o posicionamento, qualquer posicionamento de um membro da direita. Vamos aguardar o andamento. Tá? Eu não tenho nenhuma posição que está correta ou não. É no decorrer do processo em que nós teremos a certeza ou não do posicionamento do presidente do PL. Arnaldo Lourenço, boa noite. O seu comentário sobre esse tema? Boa noite, Cícero. Boa noite, Renan. Boa noite, Chico Holanda. Boa noite, Samuel. Boa noite, técnica. E boa noite, telespectadores, que é a essência do nosso programa. Samuel falou em palavras muito difíceis, talvez, para que haja um entendimento das pessoas, e eu vou tentar, na mesma esteira dele, exemplificar o meu pensamento. Ontem eu tinha dito que essas urnas seria como se fosse um lote de desinfetante, de detergente, que todos eles vêm o mesmo número, mesma data, mesmo lote. As urnas nada mais é do que um segmento, e não são nem robóticas, porque eu já assisti muitos filmes de ficção científica, não é o caso das urnas, porque as urnas são reais, aonde eles construíam um protótipo de robô e depois transformavam ele em série, como o XP-37. Todos eles eram XP-37. Ocorre que, dentro do seu bojo, cada um tem uma assinatura digital diferente que jamais, o Renan é técnico em informática, jamais coincide uma com a outra. Chama-se assinatura digital. Essas urnas tiveram o cuidado de cada uma ter o seu. Hoje o mais moderno é o QR Code, né, Renan? Que o QR Code nunca vai ser igual a um outro. Então, as urnas são assim. Não diferente disso, querer anular essas urnas só no segundo turno me causa uma espécie, uma estranheza tão grande, porque os senadores, os deputados federais, senador, aí eu posso falar Mourão, Moro, Damares, e tantos outros, Bagatoli, governador Marco Rocha, mas não sei quem, os deputados federais Crisóstomo e tudo da base, 90 deputados federais do PL foram eleitos também nessas urnas. Eu concordo que anule, se quer anular, anule. Mas anule também as eleições do primeiro turno. Por que só no segundo? Né? Agora, o detalhe é o seguinte, eu acho que isso é nada mais, nada menos do que um instrumento para manter esses pobres coitados que estão mandando mensagens hierógrafas através de celulares na cabeça, pedindo os extraterrestres para vir à Terra para acudir. Sabe? Pedindo intervenção militar para tirar o direito do Renan, tirar o direito do Chico Holanda, tirar o direito do Samuel, o meu e o seu de votar. Né? Esse povo incentivando cometer atos terroristas, que é inafiançável, hein? Os caras que foram presos foram um crime análogo a terrorismo, é inafiançável, ou seja, vão pegar uma cadeia grossa e ver se compensa. E o Valdemar Costa Neto foi esperto. Valdemar Costa Neto é aquele que foi acusado pela mulher de ser traficante de droga, de comprar sentença, de fazer evasão de dinheiro de divisas,
né, e foi preso aqui no Brasil. Esse é que é o presidente do partido de Bolsonaro e que está questionando a lisura das urnas. Mas ele foi esperto dizer, o nosso partido não tem nada a ver com isso. São técnicos graduados. Graduado qualquer um pode ser. Especialista, especializado é outra coisa. Né? Então, o que o Samuel quis dizer para você é o seguinte, no jargão do direito, é assim, a liberdade do cara tem de espernear. E no direito eles chamam de juris esperneandi. Então eles estão esperneando, criando essas bravatas, achando que se acontecer alguma coisa, Bolsonaro vai ficar no poder. Jamais um general deixaria, em dando um golpe, um capitão de M mandar neles. Só pelo voto direto. Isso é democracia. Nada como ter dois oniscientes do direito aqui na minha esquerda, né? Parabéns. Se não sabe, vai pesquisar. Se está me olhando, vai pesquisar o que é. Renan, boa noite. Seja bem. Sábio. Sinônimo de sábio. Renan, boa noite. Seja bem-vindo. E aí, o seu comentário sobre esse tema aí que foi notícia hoje em tudo quanto é portal, TV, rádio, jornal, hieróglifo, como disse o ilustre aqui. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a você, telespectador, e boa noite à equipe aqui da Rema. Primeiro, eu quero pontuar que eu tenho duas opiniões divergentes sobre o mesmo tema, e aí eu vou explicar por quê. Uma, como cidadão comum, um cidadão que votou nessa eleição, que também participou do processo eleitoral, de que isso provavelmente não vai dar em nada. E outra opinião eu tenho como programador. Desde os 13 anos eu trabalho com informática justamente nesta área. E é essa opinião que eu vou fazer de parâmetro aqui só para explicar para você o que está sendo questionado nesse relatório. O que está sendo proposto é que em uma determinada série de urnas, isso, né, não deveria ter ocorrido, né? Essa votação não foi identificada através dos logs. Então, todo o equipamento ele possui um log de acesso, um log de inserção. Isso é um arquivo que é denominado um log. Ele fica, todos os dados que são cadastrados ali, eles são gerados arquivos para identificar o que aconteceu naquele equipamento. E nestas urnas, em específico, estão falando, isso eu não tenho acesso ao sistema, eu não tive acesso ao código, estão falando que nessa série de urnas isso não ocorreu, que ocorreu a inserção de dados que não estariam identificados. Então, você votou, mas aquele dado não constou no log das urnas. Então, é isso que está sendo falado, ok? Esse é o ponto. Então, como programador, eu sempre alertei, e essa é uma opinião minha, eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro ele tem que ser aperfeiçoado, e, inclusive, ele não pode depender de nenhum especialista para dizer se é ou não é. E o sistema eleitoral brasileiro, hoje, ele depende de especialista para dizer se é aquilo que está se propondo ou se não é. Então, assim, qualquer pessoa leiga que tenha alfabetização, ela tem que saber identificar se o voto foi computado ou não. Essa é a minha opinião como programador. Mas eu acredito que não vai acontecer, não vai mudar a situação da eleição. Tenho opinião minha como programador, mas tenho a minha opinião como cidadão. E como cidadão, acredito na lisura do processo eleitoral, embora tenha acontecido esse pequeno equívoco aí nessa série de urnas.